48. Um hábito agradável. Em continuação, eu referirei algo a respeito de um hábito especialmente agradável aos saturninos, que consiste em se reunirem muito frequentemente na praça pública para render graças ao Criador, sempre que se julguem nesse dever. Mas tanto se reúnem para agradecer como para pedir. Compreendem as almas saturninas que o Criador, sendo como é o animador de toda a criação, bem como da vida em todos os mundos do universo, não pode saber, em muitos casos, o que está faltando nesse ou naquele setor da vida universal. Pensando desta maneira, os saturninos habituaram-se desde muito, de gerações em gerações, a lembrar ao Criador, primeiramente, aquilo que esteja faltando à sua vida, e em seguida, a pedir-lhe, com todas as suas forças mentais. Para esse fim, os saturninos adotam o hábito de se reunir em determinados lugares ao ar livre, para, unidos, enviarem seus pedidos ao Criador. Essas reuniões são sempre muito numerosas, visto como os saturninos, primando pelo espírito de fraternidade, estão sempre dispostos a apoiar toda ideia que possa beneficiar a coletividade. Se, por exemplo, uma estiagem demasiado longa começa a preocupar as almas saturninas com a triste expectativa da privação do precioso líquido, um aviso é então divulgado na empresa e afixado nos templos, designando dia e hora para a população se dirigir ao Criador. A mentalização do pedido a ser feito no dia marcado já se inicia no momento em que cada alma vai tomando conhecimento da reunião marcada. São desde logo muitos milhares de vibrações mentais que se dirigem ao Criador, levando-lhe a ideia do que projetado está. No dia aprazado, começa a afluência pública ao local designado, desde as primeiras horas matutinas, e em breve o trabalho começa. Os dirigentes da cidade devem presidir a reunião, e eles o fazem recitando inicialmente uma jaculatória dirigida ao Criador, visando a chamar sua atenção para o que se passa. Toda a assistência acompanha em silêncio a jaculatória. Esta deve perdurar por cerca de 30 minutos. Em seguida, adotam recitar certos cânticos religiosos, visando a união de todas as mentes para o mesmo objetivo a ser irradiado daí a pouco. A vibração produzida pelos cânticos religiosos recitados por todas as mentes produz o efeito de abrir caminho no éter que circunda o planeta, para a passagem do pedido a ser emitido pela assistência. A duração destes cânticos é, em regra, de outros 30 minutos. Findos estes, os dirigentes da reunião iniciam então o pedido coletivo ao Criador, mencionando o que desejam, fazendo-o com toda a força da fé que lhes enche o coração, fazendo ver, em certos casos, que um atendimento urgente se faz sentir em face do que esteja sucedendo, para evitar a calamidade. Esta rogativa, feita por todos os presentes em coro, pode durar de 20 a 30 minutos. Terminada esta, entendem os saturninos ser do seu dever agradecer desde logo o atendimento do Criador ao seu pedido, considerando que, não o fazendo no momento, teriam de se reunir novamente para cumprir esse dever. Então, de acordo com a tradição, agradecem imediatamente e em voz alta ao Criador a graça do seu atendimento ao que houverem pedido. Esta é, como disse, uma tradição da vida saturnina, e o fato é que não se registrou uma falta sequer de atendimento por parte das forças superiores aos pedidos dos coletivos da população saturnina. Mas o fenômeno encontra sua explicação no funcionamento das leis mentais que regem o universo. A reunião de muitas mentes, muitos milhares de mentes, emitindo uma vibração coordenada, é capaz só por si de produzir o efeito desejado. O volume produzido por um poderoso feixe de vibrações mentais penetra e abre caminho na atmosfera para o segundo volume, que será a assistência do pedido positivado pelas mentes assim reunidas, visando ao mesmo objetivo. Imaginemos que se trate da necessidade de chuvas abundantes. A emissão de dois tipos de vibrações,
um abrindo caminho na atmosfera e outro em sentido atrativo da chuva, por exemplo, tiveram o efeito de produzir a condensação atmosférica dos trilhões de partículas líquidas em desagregação e atraí-las à região de onde partiram tão poderosas vibrações. Condensados os trilhões, quatrilhões ou quintilhões de partículas líquidas, o seu peso logo se tornou superior à capacidade de sustentação do plano atmosférico, e elas que desabam no solo em forma de chuva mais ou menos abundante, para a satisfação da população. Dir-se-á que o Criador ouviu e atendeu ao pedido coletivo. Sim, houve um pedido coletivo que perfurou as camadas atmosféricas e se perdeu no infinito. Porém, o que então funcionou foi a lei mental aplicada com toda a propriedade, produzindo os efeitos que lhe são inerentes. A população reunida produziu um poderoso volume vibratório que se projetou através do éter, abrindo um vácuo que foi em seguida preenchido pela vibração objetiva, mentalizada em chuva pelos milhares de mentes reunidas. Essa vibração, assim objetiva, produziu o efeito desejado, condensando as partículas de chuva, ou que logo se transformaram em chuva. No final, cumpriu-se uma lei mental criada especificamente para ser utilizada pelas mentes humanas para corrigirem ou alcançarem, seja o que for que desejem alcançar. O Criador, em tais casos, é apenas o alvo a quem tais vibrações devem ser dirigidas, por ser convencionalmente a primeira e, por conseguinte, a maior autoridade no universo. Tomai nota disto, vós outras, almas terrenas, e aplicai a lei mental sempre que dela necessitardes, e constatareis também o seu perfeito funcionamento. 49. Duração dos dias. Outro assunto que eu considero também de grande importância para os leitores terrenos a respeito da vida em Saturno é o que diz respeito à duração dos dias saturninos, assunto ainda mal conhecido na Terra. Eu direi então que os dias saturninos são bem menores que os da Terra, em virtude da velocidade de rotação daquele grande planeta. Como a duração dos dias está relacionada com a incidência da luz solar sobre a face do planeta, temos que esta tem ali a duração de apenas 12 horas, quando essa parte do planeta penetra na sombra da noite. As noites, contudo, não são iguais às da Terra, visto como o planeta recebe nesse período os reflexos da luz solar nos seus 8 satélites, ou 8 luas, ou seja, um volume de luar 8 vezes mais intenso do que a Terra recebe do seu único satélite, que é a Lua. A vida em Saturno está assim ajustada ao período diário da luz sobre a face do planeta. As noites, entretanto, são utilizadas pela população para várias atividades, dado que a face privada da luz solar continua sendo iluminada pelos reflexos dos satélites de Saturno. Durante os períodos noturnos, várias atividades se prolongam em todo o planeta obscurecido, umas por toda a duração da noite e outras pelo espaço de algumas horas. A frequência aos templos, por exemplo, prossegue durante o período noturno, durante os horários estabelecidos de acordo com as respectivas idades. Para melhor compreensão dos leitores terrenos, eu explicarei que a duração de um dia e uma noite saturninos podem ser calculados em 20 horas da medida do tempo terreno, visto serem as horas saturninas inferiores aos 60 minutos da Terra. Teremos assim a duração dos períodos diurnos em 12 horas, e um período noturno de 8 horas, o que pelo calendário de Saturno completa as 20 horas de um dia planetário. É bem de ver que os relógios adotados em Saturno são diferentes dos terrenos, assim também todo o seu padrão de medidas, e outro o seu sistema métrico, como também a sua unidade de peso, baseada nas dimensões e outras particularidades planetárias. Não se fala ali, por conseguinte, em quilo, grama ou centímetro, visto serem outros os padrões peculiares do planeta. Em matéria de idiomas, Saturno é talvez o planeta mais rico do vosso sistema, dada a sua enorme extensão.
As almas que o visitaram em princípios deste século não tiveram dificuldade de comunicar-se com as almas saturninas, uma vez que a linguagem do pensamento, sendo universal, permite a comunicação das almas de qualquer planeta sem nenhuma dificuldade. Isto mesmo nós comprovamos em nosso mundo espiritual entre almas que viveram em diversas regiões da Terra, usando idiomas diferentes. Uma vez chegadas de regresso ao mundo espiritual, onde vivem almas originárias de todos os países da Terra, elas em breve se entendem e conversam por meio do pensamento, qualquer que tenha sido o idioma por elas usado na Terra. Bom será, por conseguinte, que as almas encarnadas se exercitem no uso do pensamento enquanto na Terra, com o que muitos se beneficiarão ao encerrarem a vida do corpo, regressando ao alto já exercitadas no uso da linguagem mental, muito felizes se sentirão pelo fato de se fazerem entender e entenderem os demais. Isto equivale ao aprendizado do idioma estrangeiro pelos viajantes, pela sua facilidade de comunicação com os residentes ao desembarcarem nesses países. Se não conhecerem o idioma dos países visitados, sentirão certas dificuldades, tendo, porém, o recurso de tomarem um intérprete. No alto, porém, não há intérpretes como na terra, necessitando então as almas recém-chegadas de se esforçar através da mímica para se fazer entender. Bem, ficamos então sabendo que o planeta Saturno é um dos mais ricos em idiomas, não possuindo nós no alto nenhuma ideia quanto ao seu número. Considerando, porém, a extensão do planeta e o enorme volume de sua população, poderemos imaginar a variedade dos seus idiomas. Para ilustrar um pouco esses informes acerca da vida no gigantesco Saturno, eu gostaria de mencionar aqui os nomes de algumas de suas divisões geográficas, ou os seus países, cujo número eu já mencionei anteriormente, devendo passar de 5.000. Estes dados estão sendo pesquisados no alto por assessores meus, inclusive junto a algumas almas que lá estagiaram, os quais eu espero poder incluir neste volume a título de curiosidade. Uma dificuldade eu já encontrei nos primeiros estudos levantados, que é a apresentação daqueles nomes em vernáculo, dada a sua impronunciabilidade neste idioma. Contudo, eu espero poder apresentar sua tradução ou significado em caracteres latinos para que os leitores possam ter uma ideia a respeito das denominações geográficas usadas em Saturno.